Eu sou Paula, sou professora do ensino médio aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Sou professora da rede pública estadual. My name is Paula. I'm a teacher here in the state of São Paulo. Give classes to senior high school. And what are the issues facing teachers and education workers in Quais são os Brazil? problemas que os professores estão enfrentando hoje aqui em São Paulo? São muitos problemas. Many problems. Primeiro, a questão das condições de trabalho. First, the working conditions. Muitos alunos por sala de aula, There are too many students per class. That means overcrowded classes. How many students? quantos? 45 a 50 no ensino médio 45 to 50 in senior high school. e de 35 a 42 no ensino fundamental. And 35 to 42 in elementary school. Além da quantidade de aluno, também os materiais, né? As escolas são muito precárias, ainda tem a lousa preta com giz, as condições ambientais são muito ruins, as salas são pequenas para essa quantidade de aluno. Durante o verão, principalmente, a gente sofre muito porque as escolas não têm ventilador, as escolas não têm... Tem poucos instrumentos como data show, as novas mídias, e a gente ainda tem que trabalhar com os alunos naquela velha forma de quadro negro, livro didático, quando tem isso na sala de aula. And another issue is about the situation of the school itself. So the classes are small for this amount of students. When it's summer here, we suffer a lot because there is no air conditioning or something like that that could make the class livable. And we don't have modern tools to give classes, so we still use Blackboard and pedagogical books, only that. Outra situação é a quantidade de aula que a gente tem, né? São 40 horas, dessas 40 horas são 32 dando aula. And we have, as working hours, we have to give classes, we have 40 hours per week. Of these 32, we are inside the class, giving classes, and that's too much. Sobre outra questão também das condições de trabalho, como o salário é muito baixo, nós somos obrigados a dar aula em mais de uma rede de ensino. Então, dobramos e triplicamos as jornadas. And due to low wages, many teachers are obliged to give classes not only in one section, but also have another Job. They have to work two jobs, two or three Two jobs. jobs. Privatization, Yes. private studies. So what is happening with the union? How is the union trying to deal with this crisis in public education? Como é que o sindicato lida com essas questões? Então, o nosso sindicato é o maior sindicato da América Latina na quantidade de associados, né? Our union is the largest one in Latin America in terms of affiliated members. É um sindicato filiado à CUT, Central Única dos Trabalhadores. The union is affiliated to the CUT, which is the main labor federation in Brazil. A direção do sindicato é uma direção proporcional. Então, várias correntes políticas são parte da diretoria do sindicato. There is proportional representation in the leadership, and that's why we have different organizations, factions inside the leadership. Nós da CSP com Lutas, né, nossa organização chama-se Oposição Alternativa, que é filiada à CSP com Lutas. Nós participamos de 30% na diretoria do sindicato.
our caucus, which is affiliated to CSP com Lutas, is called Alternative Opposition, and we are represented in the leadership of the union at a rate of 30%. Mas a direção majoritária, né, como é filiada à CUT, que é uma central hoje governista, tem limites para enfrentar esses problemas educacionais, porque não são problemas só do Estado de São Paulo, são problemas que são a partir das políticas públicas adotadas em nível federal. E São Paulo reproduz as políticas em nível federal. Portanto, o sindicato, que poderia ser um sindicato muito combativo por causa da força política que tem, é um sindicato que, de certa forma, acaba permitindo o funcionamento, a estrutura e a política pedagógica do governo do Estado de São Paulo, embora seja de um partido diferente do partido ligado à direção majoritária do sindicato. The majority in the leadership are linked to the CUT. The CUT supports the national government, which is led by the Workers' Party. Here in the state of São Paulo, the government has another party in power. But despite of the fact that it's another party, the union has limits to challenge all the situation that the teachers are facing. And why? Because most of the policies, the public policies towards education comes from the national administration. And as they don't want to challenge them, they have limits to challenge them here in the state of São Paulo, despite of the fact it's a very important union and it could do a better job if there was another kind of orientation. So how is the Workers' Party in Brazil, what are their policies for education and how do they threaten teachers and education in Brazil? Quais são as políticas do PT para a educação e como que isso ameaça o direito de educação pública? A política do PT é a política que está no mundo inteiro através das políticas do FMI e do Banco Mundial. Então, são aplicadas aqui as mesmas políticas neoliberais através da nossa lei, que é a LDB, que é a lei principal que orienta a educação no Brasil, e através do Plano Nacional de Educação, que é um plano que ele é baseado na privatização do ensino, na meritocracia e na precarização do trabalho. Então, esse Plano Nacional de Educação, ele depois é transferido para os estados, e os estados e os municípios aplicam o mesmo plano político, que é o plano, é o plano que está sendo espalhado pelo mundo inteiro, que é o plano plano do neoliberalismo para a educação em nível mundial. The Workers' Party administration resorts to neoliberal policies that are oriented by the World Bank and the IMF. So they do exactly the same that's being done across the world. We have a national law, which is a law for basic education, and a national plan for education, and the elements that comes from the World Bank and the IMF, that is privatization, meritocracy, and você falou mais um? Privatização, meritocracia e precarização do trabalho, and casualization of the work and the working conditions. All this is carried out by each state and each city as part of the national plan for education. And how is the CUT leadership in the teachers union, how are they working with privatizers for privatization of education in Brazil? I mean, how does the union leadership collaborate with the privatizers? In the United States, Bill Gates and the billionaires give money to some of the union officials
Is the same thing happening here in Brazil? Nos Estados Unidos, Bill Gates e outros milionários dão dinheiro para setores do movimento sindical para que eles apoiem os planos de privatização. Como é que é isso aqui no Brasil? Tem uma relação entre os dirigentes sindicais e setores que se beneficiam da privatização da educação? Eu penso que aqui no Brasil não existe desta forma, certo? In Brazil, it's not that way. Existe o interesse político que está por trás, não diretamente dos dirigentes sindicais, entendeu? Mas o financiamento das campanhas políticas, hoje ele passa não por setores empresariais da forma como acontece nos Estados Unidos, mas de setores da educação privada que financiam as campanhas, e aí a forma como isso entra na educação é através dos projetos de materiais didáticos, dos projetos paralelos que entram dentro da escola, né? Vamos ver se Here, it's not this direct relationship between union leaders and business and educational business. It goes through an indirect way, which is these private groups, they fund political parties in elections, and for that they get some favors, let's say. For instance, the books that are going to be adopted in the public system. So the company that provides these books makes a lot of money, and they give part of this money to fund the political campaigns of the political parties. Também tem outra forma, que é a parceria público-privada. Então, algumas escolas fazem parcerias em parte do currículo, em níveis de estudo, por exemplo, ensino técnico. Então, são as parcerias que entram dentro da escola com a iniciativa privada. There is also public-private partnership between schools. For instance, technical schools associate themselves with business in order to get some funding, and they provide research and materials, workforce, whatever. And the role of charters in the United States, charters are threatening public education, and they've changed the laws to require, allow charters to break up public schools and to take over more and more money of the public education in the United States. What is happening in Brazil as far as charters? Nos Estados Unidos nós temos um sistema de charter school que está tomando uma parcela maior do orçamento público para a educação e destruindo a educação pública. Como é que é isso aqui no Brasil? Ainda no Brasil, a gente não tem um modelo como a charter schools dos Estados Unidos. We don't have this charter school model here in Brazil yet. Mas aqui em São Paulo, onde a política neoliberal é aplicada da forma mais intensiva, já desde a década de 90, então há algumas experiências de escolas um pouco parecidas com a escola charter dos Estados Unidos. Esse governo atual, o secretário da Educação, ele criou uma escola de ensino médio de período integral, tentando se aproximar um pouco do modelo das escolas charter dos Estados Unidos. Here in the state of São Paulo is the place where this direct privatization of the public system is. There are more experiences of doing this. So since the 90s, they hold some experience. One of them is to have a school that provides education full time, morning and afternoon, and they get
public funding, but they are privately managed. Tudo isso que acontece no Brasil não acontece sem muita luta. Os educadores têm feito muitas greves de 2011, muitas e muitas greves nos estados e nos municípios e também nas universidades públicas. Porque nós somos contrários a essa política pública de tratar a educação e de tratar os educadores. Então, there has been many strikes by teachers and also professors in public universities because we want to challenge all this model. E as greves não são só por salários, embora os salários sejam muito baixos, e hoje nós temos uma lei que garante um padrão de salário nacional, a Lei Nacional do Piso Salarial. As lutas são muito por conta da destruição do sistema público de educação, da destruição dos nossos planos de carreira e também por conta das políticas públicas que são implementadas na educação. Mas são greves que têm o seu limite, porque a grande maioria dos sindicatos de professores e de funcionários de escola no Brasil são sindicatos ligados ao Partido dos Trabalhadores, são ligados à CUT, e que não tem uma intenção de unificar essas lutas para a gente derrotar esse plano político neoliberal na educação. On top of fighting for wages, we have a minimum wages for teachers, a national minimum wages, but on top of fighting for wages, these struggles, these strikes goes against the destruction of public education. Unfortunately, the broad majority of the leadership are linked to the CUT, which have connections with the Workers' Party, so they put a strong limitation to our struggles. And okay, we got to go downstairs. Okay, well, what do you have to say to American teachers about their struggle against O que você privatization gostaria of de charters? dizer para os trabalhadores americanos na sua luta contra a privatização, o modelo das charter schools? Que só a nossa luta unificada mundialmente é que vai derrotar esse Plano Nacional de Educação. Então é necessário que os professores de todas as partes do mundo se unam para derrotar esse plano. Caso contrário, nós vamos ser refém e vítimas dessa perversidade na educação, e os nossos alunos, que são os mais afetados com isso, vão continuar tendo nenhuma perspectiva de futuro. We need to unite teachers and unions across the world to fight back all the destruction of public education, privatization, and we should be together, not only teachers but also the students, because the students are the most affected sector of this destruction of public education. So this unity, international unity, is the necessity now.